Olá, meu amigo que está acompanhando a playlist PHP com programação orientada a objetos, conectando com o banco de dados MySQL. Nós vamos agora começar a construção da nossa classe usuário. Então vamos lá. Nós temos aqui os nossos atributos da classe usuário, o ID usuário, nome, e-mail, senha, CPF e acessos. Eu já criei aqui os gets and sets, esses atributos estão todos definidos como private. Então já criei os gets and sets e agora eu preciso, aqui na classe usuário, inserir os recursos para... Ou melhor, quando eu digo inserir os recursos, eu preciso construir os métodos para inserir, alterar e excluir e consultar um usuário. Então nós vamos fazer agora o método inserir. Para testar, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá no meu... Eu vou deixar aqui, ó, vou tirar aqui esses dois para a gente ver. Vou tirar as minhas funções, que eu não vou utilizar minhas funções aqui. Eu vou deixar só mostrar erros. Então, o que nós vamos fazer para testar? Primeira coisa, nós vamos aprender, nós vamos precisar instanciar um objeto do tipo usuário. Então, eu vou instanciar um objeto chamado U, que ele vai ser um novo... Como é que se chama a nossa classe? Vamos voltar aqui. Ela se chama classe usuário. Eu coloquei o nome classe usuário para facilitar. Então, em index, eu tenho um objeto. Vamos colocar um nome aqui, objeto usuário. Então, o objeto usuário vai ser instanciado a partir da classe usuário. Muito bem. Mas onde está a classe usuário? Ela está em classeUsuário.php. Então, aqui eu tenho que dar um include classe usuário.php. Então, vamos só aqui exemplificar, explicar tudo direitinho. Eu estou incluindo o conteúdo do arquivo classe usuário.php a partir desta linha de instrução. Então, eu venho aqui em classe usuário, é como se eu desse um Ctrl+C nisso tudo, no conteúdo completo desse arquivo e colocasse aqui. Portanto, é como se eu já tivesse a definição da classe usuário aqui, nessa linha. Estou colocando o nome no nosso objeto de objeto usuário, para ficar bem claro, né, que um objeto ele é instanciado a partir de uma classe. Muito bem. Agora, esse objeto usuário ele tem todos aqueles atributos, e cada um dos atributos vai ser manipulado por meio de um get ou de um set. Quando eu quero definir o valor do atributo, eu uso set. Quando eu quero obter o valor do atributo, eu uso get. Então, vamos lá, vamos nos preparar para cadastrar daqui um usuário. Objeto usuário, e é assim que a gente faz, ó, uma seta, set nome. E aqui eu vou definir o nome do nosso usuário. Antes, no entanto, eu vou fazer o seguinte, só para poder. Vou lá no banco de dados, vou dar uma olhadinha na nossa tabela usuário para ver como é que nós estamos naquele pacote de exemplos que nós vamos criando. Então, já existe o Wagner Fernandes, João Antônio, Marcos, Ana Maria, Mariano, Pedro Antônio, Ricardo. E agora nós vamos incluir aqui mais um usuário José. Eu quero agora um objeto usuário, do objeto usuário, eu quero definir o e-mail. E aqui eu coloco o e-mail josé, por exemplo, gmail.com. Próximo passo, definir a senha. Então, objeto usuário. Ó, definindo a senha. 123, 123. Objeto usuário definindo, então set CPF, CPF, definindo o CPF. Então set CPF, definindo o CPF. E aqui eu vou criar um CPF qualquer, tá? Lembrando que isso daqui vai estar associado
a função MySQL inserir usuário que nós criamos em algumas videoaulas. Muito bem, então eu já defini os conteúdo dos 4 atributos que obrigatoriamente têm que ser informados quando nós vamos utilizar o comando, usar a função inserir usuário, que nós criamos nas videoaulas passadas. Vamos dar uma relembrada? Estou aqui no meu script de construção do nosso banco de dados e aqui deixe só eu localizar, vou dar um Ctrl F, inserir usuário. Então está aqui, ó. A minha função inserir usuário, ela tem 1, 2, 3, 4 parâmetros. É uma função MySQL. Então, nós vamos, no transcorrer desta videoaula, fazer a chamada da função MySQL inserir usuário. Lá no MySQL inserir usuário vai receber os 4 parâmetros, que são esses 4 valores que nós estamos colocando aqui. Em seguida, feita toda aquela validação que nós fizemos na videoaula passada, e se der certo, o e-mail for válido, o CPF for válido e o tamanho do CPF for válido, tudo certinho, como fizemos anteriormente, vai ser executado um comando insert. Nós vamos obter o ID que acabou de ser inserido e retornar para a nossa aplicação. Ou seja, a partir daqui eu vou disparar um comando que vai fazer a chamada dessa função. E aí todo o trabalho vai ser feito lá no MySQL. Como é que vai ser feita essa função? É assim, ó, objeto usuário, e aí eu tenho um método que se chama inserir. Só isso. O que nós temos que fazer agora? Lá na nossa classe usuário, fazer o código do nosso método inserir, porque lá em inserir nós vamos construir o comando MySQL que vai ser executado, informando os parâmetros, dispara para o MySQL, MySQL executa e retorna para a gente a resposta, que é o ID inserido ou o valor 0, caso o ID, o comando insert, não possa ter sido inserido. Então, na verdade, isso daqui que eu estou fazendo, essa primeira parte, aqui no index.php, é apenas para testarmos se o nosso método inserir ele vai ser executado corretamente. Então, para tal, o que nós fizemos? Demos um include na classe no arquivo, aqui está errado, viu? Deixa eu só fazer, porque senão vai dar problema. Não é classe.usuário, é exatamente o nome do arquivo que eu tenho aqui, ó. Classe underline usuário.php. Instanciamos um objeto chamado objeto usuário a partir da classe usuário. Olha, esse termo objeto não é obrigatório e esse termo nome não é obrigatório. Eu estou colocando para poder facilitar a compreensão aqui no começo do nosso código. Depois, por exemplo, você poderia ter criado um objeto chamado U. U é igual a new. E aí eu nem precisaria ter criado com o nome classe usuário. Poderia ter criado simplesmente assim, usuário. U é um objeto criado a partir da classe usuário. Mas agora eu estou fazendo bem passo a passo para tentar deixar o mais claro possível. Significa então o seguinte, que no nosso arquivo classe usuário existe um método, e olha aqui o nosso método, eu vou explicar ele para vocês, que vai fazer tudo isso que a gente está se propondo. Mas eu vou explicar na nossa próxima videoaula, senão esse vídeo fica muito grande. Te encontro já já.